Abramos nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no 7º capítulo. Segundo livro das Crônicas, no 7º capítulo. Faremos a leitura do versículo 11 ao 16. Acompanhe comigo a leitura. Segundo Crônicas, 7º capítulo, versículos 11 ao 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Ore silenciosamente, pedindo ao Senhor que nos fale por sua palavra. Peço ao Senhor que nos dê graça. Pai de amor, de graça infinita, de bondade também infinita, de fidelidade, nós te bendizemos, Senhor. Sim, nós falamos bem do Senhor, porque Tu verdadeiramente és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós temos provado, Senhor, disto em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. E temos provado, mesmo em meio há tribulações, há adversidades e há coisas realmente agudas e fortes que vêm contra a nossa alma. Nós temos provado que o Senhor é bom. Nós temos provado que o Senhor reina soberano sobre todas as coisas. Nós temos provado que a Tua graça é melhor do que a vida. Senhor, nós te clamamos mais uma vez pela Tua assistência nesse instante. Senhor, esta é a Tua palavra, que nós cremos como regra de fé e prática para as nossas vidas. Palavra fiel, viva e verdadeira, que nos guia, que nos dá todos os princípios, que nos guia em todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Senhor, te clamamos, vem nos edificar, vem nos restaurar, vem nos confrontar, vem nos humilhar, vem nos quebrantar. E vem também, Senhor, nos consolar e nos elevar, nos fazer ficar de pé e caminhar para te glorificar, Senhor, e para te adorar todos os dias de nossas vidas. Te pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, sobre todos os versículos desse texto aqui, o versículo 14, sem dúvida alguma, é o mais conhecido. É a resposta que o Senhor dá a Salomão. E a resposta a quê? No capítulo anterior, inclusive como recomendação do pastor Nizam, você pode lê-lo depois em casa com calma, com tranquilidade, e observar esta belíssima oração que Salomão faz no 6º capítulo. Salomão aqui, inspirado e movido pelo Espírito Santo, ora de maneira profética, sim, usado por Deus para fazer uma oração que seria uma oração modelo para o reino, em gerações e gerações que viriam depois. O rei Josafá,
orou inspirado nesta oração que Salomão fez no 6º capítulo. O rei Manassés orou também inspirado por esta oração. Neemias também orou tendo conhecimento desta oração. Esdras assim também o fez, e tantos outros o fizeram no registro das Escrituras. E o que é que essa oração tem a ver conosco hoje? Ela simplesmente tem tudo a ver conosco, tudo a ver com a minha vida e com a tua. Porque assim como o era na época de Salomão, ele estava diante do povo, nós também hoje somos o povo de Deus. Nós também somos aqueles que o Senhor escolheu para colocar em nós o seu nome. E quando nós observamos o procedimento do povo, não só naquela época, como também anteriormente, porque a questão do pecado e de se misturar com os deuses de outros povos era algo que já se sofreu anteriormente, em muitas ocasiões. Já com Moisés, ele quando subiu para ir ao monte, para receber as tábuas, e quando ele desce, o que é que ele encontra lá embaixo? Um bezerro de ouro construído, e o povo clamando, dizendo: eis o Deus que nos tirou do Egito. Quando o Senhor foi advertindo ao povo através de Moisés, antes deles entrarem e possuírem a terra, o Senhor foi muito claro: vocês não devem se misturar com os povos dessas terras, para onde vocês vão possuir, para que vocês não se misturem com eles e venham porventura a correr, ou a incorrer, melhor dizendo, em idolatria, a pecar em idolatria. Por mais que o Senhor houvesse falado através de Moisés, deixado os mandamentos, deixado a lei, o que é que o povo faz? O povo se mistura com os povos da terra, dão suas filhas aos filhos deles, os seus filhos tomam das filhas deles, se casam, e então a idolatria entra no meio do povo. E o povo então sofre por conta dos seus pecados. Os pecados de não obedecerem ao Senhor e de incorrerem em idolatria. Assim como no passado, nós também, infelizmente, somos tremendamente desobedientes. Infelizmente, nós somos muito teimosos em muitas ocasiões. Nós demoramos a realmente nos curvar e a nos dobrar à voz do Senhor e a nos esforçar por obedecê-la. Se a tua estrutura é falha e é pó, assim como a minha, e como a do salmista do Salmo 103, que reconheceu dizendo: a nossa estrutura é pó, e o Senhor sabe que nós somos pó. Você sabe o quanto nós desobedecemos ainda ao Senhor. E vocês sabem ainda o quanto nosso coração é tendencioso à idolatria, a se misturar com aquilo que o mundo traz, com o que o mundo oferece. Nós nos deixamos cair em tantas ciladas, e quando percebemos, nós já estamos incorrendo em idolatria há muito mais tempo do que pudéssemos perceber, ou do que possamos perceber. Esse texto aqui fala muito para nós, fala muito para as nossas vidas. Nós vamos compartilhar um pouco dele aqui. E o tema é o caminho da restauração. O caminho da restauração que o próprio Deus traça para nós em sua palavra. Observe comigo aqui nesses versículos, nos versículos 11 e 12 primeiro. No versículo 11 ele vai narrando aqui, dizendo que Salomão cumpriu tudo o que havia sido proposto. Ele terminou os trabalhos da casa real ou do palácio e também da casa do Senhor. E no versículo 12, diz aqui que de noite o Senhor aparece a Salomão. Não há um tempo determinado para dizer quando foi essa resposta do Senhor a Salomão, quando ela veio. Se foi alguns dias, em seguida a oração que ele fez aqui no 6º capítulo, ou se demorou meses, ou se demorou talvez alguns anos. Mas o certo, e o que está registrado aqui, é que o Senhor respondeu a Salomão. E o Senhor diz aqui, no versículo 12: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Precisamos deixar algo bem claro aqui para nós. O filho de Davi construiu o templo, porque quando Davi, no seu coração, intentou isto, e disse: vou construir uma casa ao Senhor, porque eu vou habitar aqui num palácio muito bonito, maravilhoso,
E o Senhor vai habitar aqui em tendas? Não. Vou construir uma casa ao Senhor. Então ele vem e fala com o profeta Natã, que além de profeta também era seu amigo, e diz: Natã, eu proponho assim, assim, assim. Precipitadamente, Natã vem e diz: vai e faz tudo conforme está no teu coração. O Senhor vem então e fala com Natã: Natã, volte lá agora, porque eu não dei a você autoridade para dizer nada a Davi, para liberar nada para Davi. Agora vá dizer a Davi que eu disse que ele não vai construir essa casa, mas o filho dele vai. Diga a Davi que ele é um homem que tem as mãos sujas de sangue. Ele não vai construir essa casa, mas o filho dele vai. Natã então volta e fala com Davi: Rei, meu senhor. O Senhor deve ter pedido perdão primeiro e disse: eu quero pedir perdão porque eu falei para o Senhor fazer tudo como estava no seu coração, mas o Senhor disse para eu vir e lhe dizer que o Senhor não vai construir esta casa, mas o teu filho Salomão é que vai construir essa casa. Davi então recebe a palavra do Senhor, não se entristece, não fica cabisbaixo, ou fica emburrado, ou alguma coisa assim. Ele ouve a palavra do Senhor, obedece e diz: tudo bem, eu não vou poder construir, mas nada me impede de contribuir para a construção deste templo, desta casa. E Davi então empreende esforços. Ele pega metade dos seus bens, dá como oferta. A aliança que houve entre Irão e tantos conselhos e instruções aos seus sábios, aos que estavam com ele, que faziam parte do conselho do rei, para que ajudassem Salomão para construir então esta casa. Salomão vem então e constrói este templo, que é admirado quando vemos as descrições da história. Quando viram o templo de Salomão construído, eles ficaram literalmente boquiabertos. As descrições eram maravilhosas, mas na verdade este não era o templo definitivo, e o templo que o Senhor realmente queria construir para habitar nele. Quando Salomão ora, e vocês vão observar isso, Salomão vai chegar num ponto da oração e vai dizer: tu disseste que não habitarias em nuvem espessa, porque se os céus, nem os céus dos céus podem conter a tua presença, quanto mais esta casa que nós, os teus servos, intentamos construir. A casa que o Senhor realmente intentou construir, o templo que o Senhor realmente queria construir e construiu, foi construído pelo filho de Davi, mas este não foi Salomão, este foi Jesus Cristo, o Senhor. E sabe que templo é este que ele construiu com o seu próprio sangue? A igreja. Nós, o templo de pedras vivas. Este é o templo em que Deus verdadeiramente escolheu e decidiu habitar eternamente, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Esta casa, este templo, somos eu e você. Fique bem claro isto: o templo em que Deus realmente habita, escolheu habitar, construído pelo filho de Davi, um dos nomes pelos quais Cristo também é conhecido, filho de Davi. Lembram do cego quando clama no caminho? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Este filho de Davi, Jesus Cristo o Senhor, ungido do Senhor, servo do Senhor, ele é quem constrói esse templo que Deus realmente prometera habitar. Este templo que fora construído por Salomão apontava para esta obra que Cristo faria, que ele construiria com o seu próprio sangue. Eu e você somos o templo em que Deus verdadeiramente habita, e habita eternamente. Indo aqui adiante no texto, o versículo 13 registra aqui o que o Senhor responde a Salomão em um dos aspectos, uma das coisas que ele coloca na sua oração no 6º capítulo. Ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Esta é uma das coisas, mas há muitas outras coisas que constam nesta oração feita por Salomão. Salomão, inclusive, coloca, e você vai poder ler isso depois, não haverá tempo, porque senão ficaria longo demais para lermos aqui. Mas Salomão é específico quando diz: olha, quando o teu povo pecar
contra ti, e for entregue nas mãos do inimigo, e for para uma terra distante ou perto, e lá no seu cativeiro se lembrar, cair em si, e orar voltado para esta casa que foi construída, que tem o teu nome, e lá se arrepender, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo, e traz-os de volta à sua terra, e ao lugar que te prometeste a eles e aos seus pais. E também diz, se enviares os gafanhotos para destruir colheita, para destruir aquilo que serve para subsistência, e quando houver fome, crestamento, cerrar os céus, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo e sara a terra. Fica bem claro nesta oração que Salomão reconhece o domínio do Senhor sobre todas as coisas, inclusive pestes se viessem, inclusive infortúnios, estavam todos debaixo do domínio do Senhor. Por exemplo, lembrando a história do povo de Israel nas Escrituras, quem enviou aquelas pragas ao Egito? Foi o Senhor quem enviou cada uma delas. Tudo o que aconteceu com o povo no decorrer da sua história, inclusive as calamidades, as tragédias, os cativeiros, tudo o que aconteceu estava debaixo da mão do Senhor. O Senhor fez tudo conforme a sua palavra, conforme as suas promessas. Caso o povo obedecesse, o Senhor daria paz, o Senhor daria longanimidade, o Senhor daria prosperidade, o Senhor abençoaria o povo. Em contrapartida, se o povo desobedecesse, o povo sofreria as consequências dos seus pecados. O Senhor sempre foi claro. E este versículo aqui, neste versículo, Salomão deixa claro isto, que o Senhor é quem domina todas as coisas, inclusive pestes, tribulações, adversidades, calamidades, tudo está debaixo da soberania de Deus. E aqui, no versículo 14, então, dentro do tema que colocamos aqui, o caminho da restauração, o Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho da restauração aqui, então, em primeiro lugar, exige humilhação. Se o meu povo se humilhar. O significado aqui de se humilhar é o de subjugar um espírito altivo e orgulhoso, que resiste e que insiste em continuar na desobediência. Um espírito rebelde e obstinado que não cede, que não se entrega e que não reconhece que está errado. O que se considera aqui é um povo que reconhece os seus pecados e a sua total dependência de Deus. Em que aspecto? Quando falamos que, pare de se humilhar, não se humilhe tanto assim, nós entendemos que se humilhar é se colocar abaixo. Vamos trazer aqui talvez alguns exemplos. Talvez sozinhos em algum momento venhamos a dizer, eu sou um pecador. O quanto eu peco. Eu sou tão mau. Eu não valho um ponto no bom clube. Talvez alguém chegue no momento a dizer, mas você se humilha demais. Que é isso? O sentido de se humilhar não é de se rebaixar. O sentido de humilhação aqui do texto é completamente diferente. É quando o homem, é quando o povo reconhece o seu devido lugar. Quando o homem e quando o povo reconhece a pecaminosidade do seu coração, reconhece o quão fracos somos, reconhece que não podemos em nós mesmos absolutamente nada, que em nós, em nossa essência, não há realmente bem nenhum. Nossa natureza, ela é má, ela é corrompida. O sentido de se humilhar aqui, o Senhor está dizendo, se o meu povo reconhecer o que ele realmente é, se o meu povo reconhecer que ele é mau, que ele resiste em andar nos meus caminhos, se o meu povo reconhecer que ele é tendencioso a adorar a outros deuses, esta é a primeira parte do caminho da restauração. Se o meu povo se humilhar.
Enquanto a nação não se humilhar diante do Senhor e continuar querendo ser independente, numa atitude de autossuficiência, o Senhor não fará nada por ela. Ele deixa claro isso no texto. A nação tem que se colocar no seu devido lugar, sujeita a Deus, que é o seu Deus, que é o seu Senhor, que é o seu dono. Há alguns textos que nos lembram que o Senhor, desde cedo, quando o povo estava sendo formado e sendo estruturado no caminho, ali no deserto, Deuteronômio, no 8º capítulo, o 2º e 3º versículos ali nos dizem: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Cristo vem citar isso quando foi tentado por Satanás no deserto. Um outro texto que é muito marcante, no Salmo de número 62, nos versículos 11 e 12, quando o salmista ali cantando, expressa isso e afirma no canto: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois retribuis a cada um segundo as suas obras. O caminho, então, da restauração começa com a humilhação. É quando nos colocamos no nosso devido lugar, reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos a nossa dependência total do Senhor, que em nós não somos absolutamente nada, e que precisamos dEle, e que dependemos dEle para absolutamente tudo em nossas vidas. Em segundo lugar, o caminho da restauração exige oração. Se o meu povo orar. O sentido de orar aqui é de um relacionamento concreto e verdadeiro, sem falsidade, sem adulação e sem qualquer tipo de barganha. Deve ser um relacionamento simples, sincero, mas ao mesmo tempo confiante e intenso, como a confiança de uma criança, como ela confia nos seus pais. Vocês que são pais, que são avós e que caminham com os filhos e dão as mãos a eles, por exemplo, para atravessar a rua, ou para ir aos lugares. Vocês quando chamam dizem: filho, vem cá, ou filha, vem cá, nós vamos ali. Quando você estende as mãos e ele dá as mãos, ele vai com você. Ele pode até perguntar: painho, para onde? Maninha, para onde? É um lugar bom, é um lugar legal, é tal lugar que a gente tinha combinado há tanto tempo. Você diz: é ou não é? É outro lugar, mas é legal também. Ele diz: é legal, então vamos. Ele pega nas tuas mãos e ele vai, sem nenhum temor, porque ele confia em você como pai, em você como mãe, como avô, como avó, porque ele ama você, ele sabe que você também o ama, e não faria nenhum mal a ele. Ele sabe que pode achegar-se a você, para conversar, para dizer o que está aqui, colocar para fora de maneira sincera. É claro que há muitos que têm os seus subterfúgios, há muitos que são muito geniais e mirabolantes em suas ideias quando querem alguma coisa, mas vocês como pais já têm sabido como lidar com eles e já conhecem. Mas vocês também sabem quando eles chegam a vocês e quando são sinceros. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele em oração. Que nós sejamos sinceros, simples. O Senhor não requer palavras bonitas, rebuscadas. Ele não quer uma redação muito bem feita. Ele quer um coração sincero, que por mais que ele já saiba a verdade, mas ele quer que dos nossos lábios saia a verdade para que ele ouça. Não porque ele precise, mas porque ele requer, porque ele quer isso. Se o meu povo orar, se o meu povo for sincero comigo, se o meu povo for verdadeiro comigo, o Senhor quer isso de nós. Quando Ele nos chama à oração, ao relacionamento, Ele não pede algo que não possamos fazer. Ele nos pede algo que é possível. E Ele é tão bondoso e tão misericordioso, que por não sabermos orar como convém, Ele nos enviou o Seu Espírito Santo, para nos socorrer em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, Ele nos assiste. E muitas vezes Ele nos dá as palavras para colocarmos, porque às vezes estamos tão nublados
nas angústias, nas tribulações. Estamos tão confusos na mente, no coração, que não sabemos como falar, mas o Espírito Santo nos assiste. Ele coloca as palavras, Ele nos direciona as emoções, e como que Ele traduz e coloca diante do Senhor aquilo que nós não conseguimos colocar diante do Senhor na oração. Mas Ele requer um coração sincero, um coração verdadeiro. O caminho da restauração, em segundo lugar, exige oração, que o seu povo ore. Agindo assim, dessa maneira, o Senhor então intervém, Ele vem e julga a nossa causa. Ele nos ouve, Ele nos direciona para a sua vontade, para a glória do seu nome e para o benefício nosso, para nos abençoar. Ele age dessa maneira. A oração, segundo as Escrituras, deve ser algo espontâneo, gerado pela necessidade primeira do relacionamento com Deus. Não simplesmente porque eu necessito de algo para o meu bem-estar, ou porque eu careço de algo para o meu projeto, ou para o meu sonho, ou para isso, ou para aquilo. A oração, em primeiro lugar, como necessidade, ela abrange a necessidade que eu e você temos de relacionamento com Deus, de conversar com Ele, de nos achegarmos a Ele. E nesse contexto aqui de templo, nessa época aqui havia um homem designado, que era o sumo sacerdote. Ele, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos e ficar diante da presença do Senhor ali, diante da arca, e oferecer sacrifícios por ele e pelo povo. Mas esse templo que Cristo construiu com o seu sangue, que somos eu e você, neste templo, nós podemos nos achegar a Ele, ao Senhor, todos os dias, em qualquer lugar nessa terra. E se você inclusive for à lua, de lá você pode orar também, porque Ele nos ouvirá. Nós não precisamos mais de ninguém para intermediar, porque nós já temos Cristo, o fiel e eterno sumo sacerdote, que intercede por nós todos os dias, e que todos os dias nos dá acesso ao Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso. Nós podemos orar, e não só podemos, como devemos. O caminho da restauração, em primeiro lugar, diz: se o meu povo se humilhar, exige humilhação. Em segundo lugar, exige oração. Em terceiro lugar, o caminho da restauração exige busca intensa por Deus. Se o meu povo me buscar, o sentido de buscar é de que o povo deveria chegar diante do Senhor com sacrifícios, para servir, para adorar, para ofertar ao Senhor, dando o melhor de si ao Senhor quando estivesse entrando na sua presença, demonstrando assim temor, amor e obediência ao Senhor. Esse tipo de sacrifício era oferecido como objetivo, ou com o objetivo de obter o perdão também pelos pecados, porque o Senhor não tem pacto algum com o pecado. Alguém que estivesse em pecado, ou quem estivesse em pecado, não poderia falar realmente com o Senhor, não teria contato com Ele. Lembrando novamente a figura do sumo sacerdote, se este homem porventura entrasse em pecado, ele morreria, porque o nosso Deus é santo, Ele não tem pacto algum com o pecado. Nós damos graças a Deus agora e louvamos o seu nome por sua misericórdia, porque se ainda estivéssemos naquela época, se ainda estivéssemos assim, praticando isto, eu e você, sem dúvida alguma, não estaríamos aqui. Já teríamos sido fulminados pelo Senhor. O relacionamento com Deus é algo muito sério. E embora hoje não aconteça mais como naquela época, nós ainda hoje sofremos as consequências do pecado que nós cometemos. E quando nós ousamos realmente entrar na presença do Senhor, nós ousamos realmente nos direcionar a Ele em pecado, nós não seremos ouvidos. Por mais que seja intensa a nossa busca, por mais que seja aguda e urgente a necessidade, se estivermos em pecado, o Senhor não nos ouvirá. E quando Ele fala dessa busca aqui, o primeiro passo dentro da busca é nos colocarmos diante do Senhor dizendo: Senhor, sonda-me. Tu que conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, perdoa-me. Perdoa-me e guia-me pelo caminho eterno. Porque eu não quero que o nosso relacionamento seja interrompido.
que a nossa comunhão seja quebrada por causa dos pecados. Temos que dizer isso de maneira sincera: Senhor, eu quero realmente te servir de todo o coração. Eu quero realmente ser agradável ao Senhor. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me socorra. Purifica-me com o sangue maravilhoso e poderoso de Cristo Jesus. Santifica-me pela tua palavra. Mostra-me aqui quais são os meus pecados. Aqueles que eu não percebo, Senhor, me mostra, me corrige. Senhor, e me perdoa. E me ouve, me escuta. O Senhor nunca iria se relacionar com o seu povo se o seu povo estivesse em pecado. Eu sei que você conhece, e você pode ler também depois o texto de Isaías 59, quando o Senhor diz: olha, o meu braço não está curto, ele não foi encurtado. Minha mão não está fechada para abençoar. Mas o problema é que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E assim eu não posso ouvir as vossas orações quando vocês clamam a mim. A busca exige esforço. É algo que deve ser intenso. Quando os salmistas usam o termo invocar nos salmos, invocá-lo-ei enquanto viver, ou então, quando eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, no Salmo 56. O sentido de invocar tem uma relação muito profunda com a busca. A questão de invocar, vocar, é o sentido de chamar, de clamar. Essa partícula inicial aqui, é de dentro, do profundo, realmente da alma, do coração. Quando houver uma real invocação, quando houver um chamado, quando houver uma busca realmente intensa, que vem do coração, então o Senhor ouvirá. Este é o terceiro passo do caminho da restauração. Primeiro, exige humilhação. Em segundo lugar, exige oração. Em terceiro lugar, exige uma busca intensa por Deus. Em quarto lugar, o caminho da restauração exige conversão. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Neste passo aqui, tendo os outros já sido feitos, nós observamos que exige mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Se eu estava em pecado, se eu estava pecando, eu reconheço que eu estava pecando, e eu venho, me humilho diante do Senhor, me reconheço como pecador, coloco diante dele, apresento as minhas faltas e iniquidades, e realmente então eu venho e oro, e eu busco ao Senhor intensamente por perdão e por graça. Eu agora, depois de ter sido ouvido, de ter sido perdoado, de encontrar o que eu fui buscar, eu então agora vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar. Porque se não houver conversão, se não houver mudança de atitude, mudança de vida, então de fato não haverá restauração. E aqui eu lembro Provérbios no capítulo 28, o versículo 13, que vocês também conhecem bem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, e abandona, e se converte, esse alcançará misericórdia. Esse alcançará misericórdia. Então, a conversão exige isso. Não pode haver humilhação, oração e busca por Deus verdadeira, que não resulte em mudança de vida, e o abandono das más práticas, dos maus caminhos. E um exemplo disso nós vemos na história do rei Manassés, no segundo livro das Crônicas, neste livro mesmo, no capítulo 33, de versículos 10 a 17, nós vamos ver a descrição que se faz de Manassés, que fora rei em Judá. Como é que um homem que nasce na tribo de Judá, um homem que faz parte do povo de Deus, se torna feiticeiro, agoreiro, passa a adivinhar pelas nuvens, passa a fazer sacrifícios a deuses pagãos. Ele chega inclusive a sacrificar um de seus filhos a um deus chamado Moloque. Como é que um homem como esse está no trono? Mas esteve. Esse homem então sofreu as consequências dos seus pecados, porque ele conduziu o povo à idolatria, a se afastar do Senhor, a se afastar dos caminhos do Senhor e a buscar outros deuses, a adorar outros deuses.
E quando ele foi levado para o cativeiro, junto com o povo, lá no cativeiro, e você vai ler isso nesse trecho do capítulo 33, Manassés se humilha, Manassés reconhece os seus pecados, Manassés busca intensamente ao Senhor, e Manassés é ouvido, Manassés é trazido de volta a Judá, ele volta ao trono, e ele então promove uma mudança naquela nação, naquele reino. Ele promove e direciona e instrui a destruição da idolatria, dos postes ídolos, dos altares. Ele muda de vida, ele se coloca diante do Senhor agora para adorá-lo, e não mais aos deuses que ele adorava. Manassés fez isto, ele caminhou, ele seguiu esses passos, e ele mudou a sua atitude. Houve realmente conversão no coração de Manassés. Sempre que o povo enveredou por esses caminhos, a única direção para a restauração era o cumprimento destas exigências. Foi assim com Manassés. Quando esteve no cativeiro, Daniel orou também, tendo esta oração como referência. Como eu citei antes, Esdras e Neemias também fizeram isto, também provaram da restauração do Senhor. E então, quando estas exigências são cumpridas, o povo então experimenta o cumprimento da promessa do Senhor. Porque, como já falamos anteriormente, há promessas condicionais e promessas incondicionais da parte do Senhor. As condicionais são aquelas onde encontramos essa partícula se, como neste caso aqui, se o meu povo. E as incondicionais são aquelas que o Senhor fará, independentemente daquilo que eu ou você fizermos. Como, por exemplo, nos fazer perseverar em seus caminhos, nos santificar. O Senhor prometeu isto. É uma promessa incondicional, porque o Senhor o faz. Então, este caminho sendo trilhado, o Senhor cumpre então a sua promessa. Então, primeiro, ele ouve o clamor do seu povo, quando ele diz, então eu ouvirei dos céus. Segundo, ele perdoa os pecados, perdoarei os seus pecados. E em terceiro, sararei a sua terra. O Senhor então vem e sara a terra, sara a nação, sara o seu povo, a sua igreja. Precisamos fazer um outro esclarecimento aqui. De maneira equivocada, algumas pessoas quando falam, quando pregam, quando dão estudos, dizem que nós podemos fazer isso e então direcionam para orações pelo Brasil, que o Senhor pode aplicar isso no Brasil. Necessariamente e na verdade, não. Isto é algo direcionado para o povo de Deus. O Senhor está falando diretamente aqui ao seu povo. Uma aplicação como esta é indevida. Agora, o Senhor pode sarar e pode restaurar o seu povo, a sua igreja, aqui no Brasil. Isto é uma aplicação possível e devemos orar pedindo isso ao Senhor. Que o Senhor restaure o seu povo aqui no Brasil. Que o Senhor restaure a sua igreja aqui no Brasil. Esta oração pode e deve ser feita, mas não para o Brasil como um todo. Pelo Brasil devemos orar por evangelização verdadeira, teocêntrica, cristocêntrica, o evangelho verdadeiro, vivo, e orar para que o Senhor sare e salve nossa nação em termos de realmente que eles venham a conhecer ao Senhor como verdadeiro e único Deus, para que realmente sejam retirados os laços da idolatria e do pecado, desses pecados de idolatria que são tão fortes aqui em nosso país. Mas que aplicações nós podemos trazer então para nós? Este caminho da restauração. Primeiro, na questão da humilhação. Nós temos vivido uma influência muito grande, não só do humanismo já há muito tempo, mas também de um pseudo-evangelho que diz que nós somos filhos do rei e que temos que ter o melhor dessa terra e que não podemos, por exemplo, ficar doentes, que não podemos, por exemplo, passar por privações, ou que não podemos passar por dificuldades financeiras, etc. e tal, que nós somos bons, que nós somos santos, e aí vão colocando um monte de coisas que chamam de coisas positivas e não reconhecem mais os seus pecados. Muitas vezes acham que já são santos demais, que estão santos demais, não precisam mais confessar os pecados, não precisam mais se humilhar e se colocar diante do Senhor. Nós precisamos. Esta é uma prática que precisamos admitir aqui. Eu e você somos muito fracos nisto aqui.
nós somos capengas. Nós somos profundamente trôpegos na questão de humilhação. Só para ter uma ideia. De repente, você está talvez reconhecendo numa conversa, ou você com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, ou com amigos chegados, você diz, rapaz, eu sou assim, sou dessa maneira, eu sou tão mal. Aí talvez o amigo, ou a esposa, ou o marido diz, realmente, você é mal, você é ruim, você faz muito bem confessar. Epa, quem é você para dizer alguma coisa sobre mim? Sai daqui, eu estou falando aqui, sai daí, você vai ficar me apontando? Cadê aquele que estava agorinha reconhecendo os pecados, dizendo que era mal? Basta o próximo, seja esposo, marido, ou filho, ou irmão, ou amigo chegado dizer, quem é você? Quem pensa que é? Cadê aquele que estava se humilhando tão humilde aqui? Cadê o humilde agora? Rapidinho foi embora. Meus irmãos, como é difícil para nós. E quando eu falo isso, eu não estou querendo fazer média nenhuma com vocês aqui não, porque eu não preciso disso. Nem vocês também diante de mim. Nós sabemos o quanto nós somos fracos nisto. Nós sabemos o quanto nós temos dificuldade verdadeira em reconhecer os pecados. E não só em reconhecer, mas também em abandonar. O quanto precisamos ser fortalecidos no Senhor nesse aspecto. E preste atenção nisso. Quando o Senhor nos faz crescer nisso, isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Porque todo aquele que se humilha será exaltado. Mas todo aquele que se exalta será humilhado. Isso será feito pelo próprio Deus. Será exaltado pelo próprio Deus e também será humilhado pelo próprio Deus. Esta aqui é uma prática que eu e você precisamos nos esforçar por conhecer, por desfrutar e por praticar dia após dia. Porque o Senhor requer isso de nós em nossa caminhada aqui na terra. Segundo, em relação à oração. Como também somos fracos na oração. Como somos. Há muitos que, sem dúvida alguma, oram 3 vezes ao dia, assim como o profeta Daniel. Mas quando se lembram, orando no café, no almoço e no jantar. Talvez alguns que orem 5, oram nos lanches da manhã e da tarde. Se alguém lancha à noite, então ora 6 vezes por dia. A oração é algo sério demais para as nossas vidas. Meus irmãos, se há uma das coisas que o Senhor nos ensina constantemente em sua palavra, que acompanha do Velho Testamento até o Novo Testamento, é o Senhor dizendo para mim, dizendo para você, ore, aprenda a orar, ore sem cessar, não pare, não pense que já aprendeu, que já sabe tudo, porque não sabe, continue aprendendo. Meus irmãos, o relacionamento com Deus é algo que nós estamos apenas iniciando. Você pode dizer, mas eu já tenho 50 anos de igreja, pastor. Você poderia ter até 100. Você poderia ser um Highlander. Você teria o que aprender. Você terá o que aprender sempre. Teremos sempre o que aprender. Meus irmãos, será que nós conseguimos compreender o que é esse privilégio de podermos conversar com aquele que é o Todo-Poderoso desse universo, que criou tudo o que existe? Há coisas que nós não conhecemos nesse universo que Ele criou e somente Ele conhece. A nossa estrutura é somente Ele que conhece por completo. Nós não conhecemos. E Ele nos chama para orar, para nos relacionar com Ele. E nós muitas vezes não queremos. Nós escolhemos outras coisas. Nós damos prioridade a outras coisas. Algumas que não são pecado em si, mas que tiram de nós a bênção de nos relacionarmos com Ele, que deu a sua vida por nós, que nos transformou no templo que Ele vem habitar. Precisamos reconhecer que nós somos fracos em oração e que muitas vezes nós não queremos orar. Nós queremos outras coisas. Nós queremos às vezes a televisão. Nós queremos o divertimento. Nós queremos empreendimentos. Nós queremos tantas coisas, mas não queremos a oração. Não queremos um relacionamento vivo e verdadeiro com o nosso Deus, que nos chamou para nos relacionar com Ele, para viver para Ele eternamente. Isso começa aqui em nossa peregrinação. A oração não é um momento em que vamos chegar e colocar uma lista. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero aquilo, aquilo outro. A oração primeiro é para nós aprendermos a amá-lo, a admirá-lo, a louvá-lo e a bendizê-lo, a desfrutar da sua presença. Nós precisamos aprender e reconhecer que nós não sabemos fazer isso direito. Nós precisamos aprender a crescer nisso, a levar isso a sério, porque o nosso Deus é santo
Ninguém levou a nossa vida mais a sério do que Ele, que entregou a sua vida por mim e por ti. Quanto à busca, nós devemos ter uma busca, uma postura verdadeira e comprometida com Deus. Não é uma questão de barganha, eu vou trazer isso e Ele vai me dar isso, aquilo, aquilo outro. Não. Nós trazemos porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Lembrando aqui Davi, em 1 Crônicas 29, quando ele orou, e quando ele fez aquela oferta de metade dos seus bens, ele falou: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo? Para que liberalmente trouxéssemos estas ofertas, porque tudo vem das tuas mãos, e é das tuas mãos que te damos. Não vem de nós simplesmente, porque tudo vem dele. A busca ao Senhor deve ser algo que vai requerer esforço, e deve ser feita com esforço, com dedicação. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, se arrependa, porque o Senhor é tardio em irar-se, e assaz benigno e misericordioso, e tem prazer na misericórdia. Porque todo aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É empreender força, mente, coração, todo o nosso ser empenhado em buscar ao Senhor e a encontrá-lo e a se relacionar com Ele. Nós precisamos aprender a crescer nestas coisas. Exemplos de esforços. Talvez você tenha um dia muito cheio e não tenha muito tempo, talvez, para dedicar à oração. Mas talvez no trabalho você possa talvez almoçar um pouco mais rápido e dedicar pelo menos algum tempo ali para orar e para buscar o Senhor. Talvez você precise se esforçar para acordar um pouco mais cedo, para ler a palavra, para meditar, para orar e para buscar o Senhor. Nunca será demais, mas também nunca será o bastante. Mas não será em vão. Você pode fazer esses esforços para buscar ao Senhor. Eu sei que você pode, e eu sei que eu posso também. Nós podemos fazer, porque aquilo que é do nosso real e profundo interesse, nós nos esforçamos, fazemos o que temos que fazer, superamos as dificuldades, nós vamos atrás, e não descansamos até conseguir. Você pode empreender esses esforços na busca ao Senhor. Você será abençoadíssimo. Primeiro, com a presença do Senhor manifesta. Conhecendo, crescendo na graça e no amor do relacionamento com Ele, que é incomparavelmente melhor do que qualquer relacionamento desta terra. Mesmo que seja com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a família, com os amigos mais chegados. Nenhum relacionamento se compara ao relacionamento com o Senhor. Você precisa e deve se esforçar na busca ao Senhor. E os meios são vários. Eu citei aqui alguns que você pode seguir e fazê-lo. Na questão da conversão, esta é uma outra coisa difícil também. Às vezes nós até chegamos diante do Senhor, nós confessamos, nós o buscamos realmente intensamente, pedimos o perdão, saímos daquele momento realmente com a bênção do perdão, mas de repente nós, na semana seguinte, deliberadamente, vamos e incorremos no mesmo pecado. E aí acontece que nós buscamos de novo de maneira sincera, até. Na semana seguinte vem a mesma coisa. E às vezes vamos seguindo assim. Há aqui que se colocar o auxílio da igreja, da casa do Senhor, desse templo de pedras vivas que somos nós. Nós não conseguimos ser crentes sozinhos, ser cristãos sozinhos. Inclusive aprendemos um pouco sobre isso aqui na quinta-feira, no estudo bíblico. Há pecados que não conseguiremos vencer sozinhos, que não conseguiremos abandonar sozinhos, por mais sinceros que sejamos em nossas orações. Não questiono aqui a sinceridade, nem minha, nem tua, porque nós somos sinceros sim quando confessamos em muitas ocasiões. Mas há pecados que eu e você não conseguiremos abandonar sozinhos. Precisaremos dos irmãos para nos ajudar. E aqui, vocês que são casados, você é marido,
pode ter na esposa um aliado, uma auxiliadora nisto. Você que é esposa, pode ter também no marido um auxílio. Você pode dizer talvez, pastor, meu marido não é crente, ou minha esposa não é crente. Então procure algum amigo chegado, algum irmão ou irmã de tua confiança, para ser confidente e para te ajudar, para vencer esses pecados. Te ajudando sim, ligando, fazendo cobranças no melhor sentido da palavra. Cobrando, e aí, como é que está? Você melhorou? Não é que você pode ligar e recorrer e dizer, olha, ora por mim, agora. Há pecados que não conseguiremos vencer sozinhos. E quando você detectar que pecados são esses, peça ajuda. Não tenha vergonha em pedir ajuda. Não tenha vergonha em pedir ajuda, pedir socorro. Porque nós estamos aqui justamente para isso. Nós precisamos aprender a pedir e aprender também a ajudar. Peça auxílio. Porque se você não pedir auxílio, você vai sucumbir. E você não crescerá o quanto poderia crescer na comunhão e na graça do Senhor, quanto poderia crescer por conta desse pecado. Que por mais que você confesse, você não consegue abandoná-lo. Não se constranja, não sinta vergonha, peça ajuda. Alguém de confiança, um irmão ou uma irmã que caminha com você, você sabe que pode confiar, que vai te ajudar com a graça de Deus para você vencer esses pecados. O que é que você precisa abandonar? O que é que você sabe que te afasta do Senhor? Não tenha vergonha de fazê-lo. Confesse ao Senhor. Se esse pecado insiste, se você vê que ele é mais forte do que você não consegue, meu irmão, minha irmã, peça ajuda. Não demore a fazer isso. Se possível, faça hoje, ao sair daqui. Meus irmãos, esse caminho da restauração deve ser trilhado por mim e por ti. Eu também preciso crescer em cada um desses passos aqui, desse caminho da restauração. Porque eu também sou pecador. Também careço da graça e da misericórdia de Deus. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse o sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Mas nós podemos glorificar ao Senhor. Podemos dar graça, porque Ele nos instrui a seguir esse caminho. E Ele nos capacita a seguir esse caminho. Eu e você podemos segui-lo. Porque Ele nos dá graça, Ele nos dá poder para seguirmos esse caminho. A restauração é uma obra de Deus. Assim como Ele restaurou nossos irmãos no passado, Ele pode fazer o mesmo conosco hoje. Mas é preciso seguir as suas instruções à risca, obedecer, fazer de acordo com o que está na sua palavra. Essa é a condição que foi imposta aos irmãos no passado e também é colocada para mim e para ti hoje, enquanto seu povo, enquanto sua igreja. Eu quero orar tanto por mim quanto por você. Senhor, nós só podemos nos curvar mesmo diante do Senhor, nos prostrar e te clamar por misericórdia. Nós reconhecemos, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, o sacrifício de Cristo. E ao mesmo tempo também reconhecemos o quão fracos somos e dependentes do Senhor. Até mesmo para confessar, para reconhecer os pecados e para abandonar, Senhor, dependemos de ti. Senhor, te pedimos a tua bênção. Te pedimos capacitação que vem pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós te clamamos por poder do alto, para podermos trilhar esse caminho, Senhor, da restauração. Para que sejamos restaurados pelo Senhor e cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para que sejamos servos melhores, adoradores melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, estudantes melhores, trabalhadores melhores, patrões melhores. Senhor, tudo isso para o louvor da tua glória. Porque nós somos o templo que o Senhor escolheu e decidiu habitar eternamente. Nós reconhecemos e vemos que dia após dia não temos andado realmente como poderíamos andar. Não temos nos esforçado como realmente poderíamos nos esforçar.
Senhor, quebranta nossos corações. Senhor, humilha-nos. Dá-nos a tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento e que nos encaminha para a tua bênção, Senhor. Faz assim comigo, com cada irmão e irmã aqui nesse lugar, com cada um dos que entraram aqui nesse lugar, Senhor. Te peço desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais idosos, Senhor, cada um de nós. Senhor, restaura o teu povo aqui. Restaura, Senhor, restaura a tua igreja aqui. Para que sejamos para o louvor da tua glória. Para que resplandeçamos a cada dia mais a face de Cristo. E para que esta cidade veja pessoas que são parecidas, que imitam ao Senhor Jesus. Te pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.